O sol nascia vermelho sobre o sertão de Pernambuco naquele dia de 1938, tingindo as caatingas secas com tons de fogo que pareciam prenunciar os eventos que estavam por vir. Na pequena cidade de Triunfo, o prefeito Coronel Antônio Ferreira da Silva caminhava nervoso em seu escritório, suas botas de couro batendo forte contra o chão de madeira, enquanto lia e relia o telegrama que havia chegado de Recife na madrugada anterior. Governo do Estado solicita informações sobre paradeiro de Maria das Dores, suspeita de ter auxiliado o bandido Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Proceder com investigação imediata. Aguardamos relatório detalhado em 48 horas. Assinado: Capitão Lucena, Força Pública de Pernambuco. Coronel Antônio parou diante do espelho ornamentado que decorava a parede de seu gabinete e observou seu próprio reflexo. Aos 43 anos, mantinha a postura altiva de quem nasceu para mandar. Seus cabelos grisalhos eram penteados com cuidado, o bigode aparado com precisão militar e os olhos cinzentos revelavam a determinação férrea que o havia levado ao poder na pequena cidade. Mas naquele momento, pela primeira vez em anos, sentia uma pontada de incerteza. Maria das Dores não era uma desconhecida qualquer. Conhecia aquela mulher desde que era menino, desde os tempos em que sua família passava temporadas na fazenda de seu tio, nos arredores de Triunfo. Maria sempre foi uma presença constante naquela época, uma mulher jovem então, que ajudava a cuidar das crianças da família enquanto os adultos tratavam de negócios. Lembranças fragmentadas daqueles dias de infância começaram a surgir em sua mente. Maria ensinando-o a fazer pipas de papel de seda, contando histórias de assombração nas noites de lua cheia, preparando doces de leite que derretiam na boca. Ela tinha um jeito especial com as crianças, uma paciência infinita e um coração que parecia não conhecer limites para a bondade. Como uma mulher assim poderia se envolver com cangaceiros? Murmurou para si mesmo. Mas logo afastou esses pensamentos sentimentais. Não podia se dar ao luxo de ser guiado por nostalgia infantil. Sua posição política era delicada, e qualquer demonstração de fraqueza poderia ser fatal para sua carreira. O som de batidas na porta interrompeu suas reflexões. "Entre!", ordenou, retomando imediatamente sua postura autoritária. João Cabral, seu braço direito, entrou na sala com uma expressão preocupada. Era um homem alto e magro, de rosto anguloso marcado por cicatrizes de varíola. Sua lealdade ao coronel era absoluta, mas isso não o impedia de questionar certas decisões quando necessário. "Coronel", disse João, tirando o chapéu de couro e segurando-o contra o peito, "recebi algumas informações sobre Maria das Dores que o senhor precisa saber." "Fale logo." "Conversei com seu Benedito, o dono da venda. Ele confirmou que Maria comprou mantimentos em quantidade incomum nos últimos 3 meses. Farinha, rapadura, carne seca, remédios, quantidade suficiente para alimentar várias pessoas." Antônio sentou-se pesadamente em sua cadeira de couro. "Continue." "Também falei com Dona Aparecida, que mora na casa ao lado da de Maria. Ela jura de pés juntos que viu homens armados visitando a casa durante a madrugada. Segundo ela, eram pelo menos 3 ou 4 homens, sempre chegando e saindo antes do amanhecer." "E por que Dona Aparecida não relatou isso antes?" João hesitou antes de responder. "Bem, coronel, ela disse que tinha medo. E também que Maria sempre foi boa para ela. Sempre ajudou quando precisou. Não queria criar problemas para a vizinha sem ter certeza do que estava acontecendo." Essa resposta incomodou Antônio mais do que deveria. Era exatamente o tipo de lealdade pessoal que Maria inspirava nas pessoas e que poderia complicar qualquer ação oficial contra ela. Em uma cidade pequena, onde todos se conheciam, prender ou punir alguém querido pela comunidade poderia gerar problemas políticos sérios. "Há mais alguma coisa?" perguntou o coronel. "Sim, senhor. O farmacêutico Dr. Amaro
Confirmou que Maria comprou remédios para ferimentos de bala. Disse que ela inventou uma história sobre um acidente de caça, mas ele não acreditou. Ferimento de bala tem características muito específicas. Antônio levantou-se novamente e caminhou até a janela. Dali podia ver a pequena casa de Maria, situada em uma elevação suave nos arredores da cidade. Era uma construção simples, de taipa e telha, cercada por um quintal onde ela cultivava ervas medicinais e algumas árvores frutíferas. Parecia um local tão pacífico e inocente que era difícil imaginar que pudesse ter abrigado o mais temido cangaceiro do Nordeste. João, disse finalmente, convoque Zé das Águas e Manoel Trovão. Precisamos nos reunir ainda hoje para decidir como vamos proceder. Sim, senhor. Mas posso fazer uma pergunta? Fale. O senhor realmente acredita que Maria fez isso? Quero dizer, conhecemos ela há tanto tempo. Sempre foi uma mulher direita, ajudou tanta gente da cidade. Antônio virou-se bruscamente, seus olhos faiscando de irritação. João, não estamos aqui para julgar o caráter de ninguém. Estamos aqui para manter a ordem e proteger nossa cidade. Se Maria realmente ajudou cangaceiros, ela é uma ameaça à segurança de todos nós. Sim, senhor, murmurou João, mas sua expressão permaneceu duvidosa. Depois que João saiu, Antônio ficou sozinho com seus pensamentos. A verdade era que ele também tinha dificuldade em acreditar nas acusações contra Maria, mas as evidências eram inegáveis e sua posição política não permitia hesitações. O governo estadual estava implementando uma política de linha dura contra qualquer forma de apoio ao cangaço e prefeitos que demonstrassem tolerância ou negligência eram rapidamente removidos de seus cargos. Lembrou-se das palavras do capitão Lucena durante sua última visita a Recife. Coronel, os tempos mudaram. O cangaço precisa ser erradicado completamente e isso significa cortar todas as suas fontes de apoio. Não podemos mais permitir que sentimentalismo ou considerações pessoais interfiram na aplicação da lei. A tarde passou rapidamente e logo o escritório do coronel estava cheio com a presença de seus 3 homens de confiança. Além de João Cabral, estavam presentes Zé das Águas, o delegado local, e Manoel Trovão, seu capanga mais confiável. Zé das Águas era um homem baixo e atarracado, de bigode espesso e olhos pequenos, que pareciam estar sempre calculando alguma vantagem. Havia sido nomeado delegado por indicação do próprio coronel, e sua lealdade era garantida tanto por gratidão quanto por interesse próprio. Tinha fama de resolver problemas de forma expedita, nem sempre se preocupando com os detalhes legais do processo. Manoel Trovão, por outro lado, era pura força bruta. Alto, musculoso, com mãos enormes marcadas por calos e cicatrizes. Ele era conhecido em toda a região como o executor das ordens mais difíceis do coronel. Não era um homem cruel por natureza, mas sua lealdade absoluta ao patrão o levava a cumprir qualquer ordem sem questionamentos. Escutem bem, começou Antônio, sua voz ecoando pela sala iluminada por lampiões a querosene. Recebemos ordens diretas do governo estadual para investigar Maria das Dores. As evidências de que ela auxiliou Lampião estão se acumulando e não podemos mais ignorar a situação. Zé das Águas pigarreou e perguntou: Coronel, qual é exatamente o plano? Prendemos ela e levamos para Recife? Não é tão simples assim, Zé. Maria é conhecida e respeitada na cidade. Se agirmos de forma precipitada, podemos criar um problema político maior do que o que estamos tentando resolver. João Cabral franziu a testa. Então, o que o senhor propõe? Antônio caminhou lentamente pela sala antes de responder. Vamos até a casa dela hoje à noite. Faremos uma busca completa. Se encontrarmos evidências concretas de ligação com cangaceiros, aplicaremos a justiça como ela merece. E se não encontrarmos nada? Quis saber Manoel Trovão,
sua voz grave ecoando pela sala. O coronel parou diante da mesa e apoiou as mãos sobre ela, inclinando-se para a frente. Então teremos que ser criativos. Não posso permitir que minha administração seja questionada por negligência no combate ao cangaço. Minha carreira política e o futuro de todos vocês dependem de demonstrarmos firmeza nesta situação. Um silêncio desconfortável se instalou na sala. Os três homens compreenderam perfeitamente o que o coronel estava insinuando, mas nenhum deles se sentia completamente à vontade com a ideia de fabricar evidências contra uma mulher inocente. João Cabral foi o primeiro a quebrar o silêncio. Coronel, com todo o respeito, Maria das Dores é praticamente uma mãe para metade das crianças desta cidade. Se fizermos algo injusto com ela, pode haver consequências imprevistas. João, respondeu Antônio com firmeza, eu compreendo seus escrúpulos. Mas às vezes é necessário sacrificar um indivíduo pelo bem da comunidade inteira. Se Maria realmente é inocente, que Deus a perdoe pelo que vamos fazer. Mas se ela é culpada, estaremos protegendo nossa cidade de uma ameaça real. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maria das Dores estava em sua pequena cozinha, preparando um chá de erva cidreira e folhas de hortelã. Aos 52 anos, ela mantinha uma aparência serena que contrastava com a tempestade que se formava em seu coração. Suas mãos, embora marcadas pelos anos de trabalho duro, ainda se moviam com a delicadeza de quem havia passado a vida cuidando de outros. Sabia que este dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Havia tentado manter segredo sobre os eventos dos últimos meses, mas em uma cidade pequena como Triunfo, era impossível esconder qualquer coisa por muito tempo, especialmente algo tão significativo quanto ter abrigado o próprio Lampião. 3 meses e 15 dias antes, para ser mais precisa, em uma noite chuvosa de maio, que ela jamais esqueceria, Maria foi despertada por batidas desesperadas em sua porta. O som era tão urgente e insistente que ela soube imediatamente que se tratava de uma emergência grave. Quando abriu a porta, encontrou 2 homens carregando um terceiro gravemente ferido. Mesmo na escuridão da noite chuvosa, iluminados apenas pelo lampião que ela segurava, reconheceu imediatamente quem era o ferido. Virgulino Ferreira da Silva, o próprio Lampião. O famoso cangaceiro estava pálido como um fantasma, o sangue escorrendo de um ferimento no peito que parecia grave. Seus olhos, normalmente brilhantes e intimidadores, estavam vidrados pela dor e pela perda de sangue. Senhora, pelo amor de Deus e da Virgem Santíssima, ajude nosso chefe, implorou um dos cangaceiros, um jovem magro de cabelos crespos que parecia estar à beira do desespero. Ele levou um tiro no peito e está perdendo muito sangue. Se não receber cuidados imediatamente, vai morrer. Maria não hesitou nem por um segundo. Independentemente de quem fosse aquele homem, de quantos crimes tivesse cometido ou de quanta gente tivesse matado, sua natureza compassiva não permitia que visse alguém sofrendo sem oferecer ajuda. Era assim que sua mãe a havia criado, e era assim que pretendia viver até o fim de seus dias. Tragam ele para dentro, rápido, disse, abrindo caminho e acendendo mais lampiões para iluminar a casa. Coloquem na minha cama. Vou buscar água limpa e os remédios. Durante as horas seguintes, Maria trabalhou incansavelmente para salvar a vida de Lampião. Limpou o ferimento com água fervida e cachaça, removeu fragmentos de bala com uma pinça que havia esterilizado no fogo e aplicou cataplasmas de ervas que havia aprendido a preparar com sua avó. O outro cangaceiro, que se apresentou como Corisco, permaneceu na casa durante toda a primeira noite, ajudando Maria nos cuidados e montando guarda. Era um homem de estatura média, rosto marcado pelo sol do sertão, e olhos que revelavam uma inteligência aguçada. Apesar de sua reputação de violência, mostrou-se respeitoso e gentil com Maria,
tratando-a com a deferência devida a uma senhora de idade. Dona Maria, disse Corisco na manhã seguinte, a senhora salvou a vida de nosso chefe. Isso nunca será esquecido. Se algum dia precisar de alguma coisa, de qualquer proteção, é só mandar um recado que nós aparecemos. Não preciso de nada em troca, respondeu Maria simplesmente. Fiz apenas o que minha consciência mandava. Mesmo assim, a senhora tem nossa gratidão eterna. Durante os 15 dias seguintes, Maria cuidou de Lampião como se fosse seu próprio filho. Trocava os curativos 3 vezes por dia, preparava caldos nutritivos para ajudar na recuperação e oferecia o conforto de sua presença maternal durante os momentos de dor mais intensa. O famoso cangaceiro, conhecido por sua crueldade e temperamento explosivo, mostrou-se surpreendentemente gentil e grato pela dedicação da mulher. Nos primeiros dias, quando a febre o deixava delirante, ele falava constantemente sobre sua infância, mencionando nomes de pessoas e lugares que Maria reconhecia vagamente. Toinho. Cadê você, Toinho? Murmurava durante os delírios febris. Prometemos que sempre seríamos amigos. Por que você me abandonou? Maria ficava intrigada com essas falas delirantes, mas não dava muita importância a elas. Sabia que pessoas com febre alta frequentemente falavam coisas sem sentido. À medida que Lampião se recuperava, começaram a conversar mais longamente. Maria descobriu que por trás da fachada do bandido temido havia um homem profundamente ferido pelas injustiças que havia sofrido na juventude. Por que está fazendo isso por mim, Dona Maria? Perguntou Lampião certa tarde, enquanto ela trocava seus curativos com o cuidado de uma enfermeira profissional. Porque todo ser humano merece compaixão quando está sofrendo, respondeu ela simplesmente, sem interromper seu trabalho. Não importa o que você tenha feito lá fora, aqui dentro desta casa, você é apenas um homem ferido que precisa de cuidados. Lampião ficou em silêncio por um longo momento, observando as mãos hábeis de Maria enquanto ela trabalhava. Poucas pessoas em sua vida haviam demonstrado tal bondade desinteressada. A maioria das pessoas que o ajudavam o faziam por medo ou esperando algum tipo de recompensa. A senhora sabe quem eu sou, não sabe? Perguntou finalmente. Sei, sim. Todo mundo no sertão sabe quem é Lampião. Mas isso não muda nada. Minha mãe me ensinou que devemos ajudar quem precisa, sem fazer julgamentos. E a senhora não tem medo de mim? Maria parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dele. Tenho medo do que você faz quando está com raiva. Mas aqui, agora, você é apenas um homem sofrendo. E homens que sofrem precisam de cuidado, não de julgamento. Durante os dias de sua convalescença, Lampião contou a Maria histórias de sua infância que poucos conheciam. Falou sobre seu pai, um pequeno fazendeiro que havia sido morto por questões de terra. Contou sobre as humilhações que sofreu nas mãos dos poderosos da região, sobre como a sede de vingança havia gradualmente consumido sua alma. Eu não nasci ruim, Dona Maria, disse ele em um momento de particular melancolia. Quando era menino, sonhava em ser professor. Queria ensinar as crianças do sertão a ler e escrever. Mas a vida me ensinou que neste mundo quem não tem força é pisoteado pelos que têm. E você acha que a violência resolveu seus problemas? Lampião ficou pensativo antes de responder. Não resolveu, mas pelo menos agora, quando eu piso, ninguém mais pisa em cima de mim. Maria, por sua vez, compartilhou suas próprias experiências. Falou sobre a dureza da vida no sertão, sobre como havia perdido o marido jovem em uma seca terrível, sobre como aprendeu a encontrar esperança mesmo nos momentos mais difíceis. A vida me ensinou que o sofrimento pode nos tornar piores ou melhores, disse ela. Podemos deixar que ele nos endureça o coração ou podemos usar nossa dor para compreender a dor dos outros. A senhora escolheu a segunda opção. E você escolheu a primeira,
Mas ainda não é tarde para mudar, meu filho. Lampião sorriu tristemente. Acho que já é tarde demais para mim, Dona Maria. Já matei muita gente, já fiz muita maldade. Não há perdão para alguém como eu. Sempre há perdão para quem está disposto à mudança sincera. Deus não fecha as portas para ninguém. Essas conversas deixaram uma marca profunda em Lampião. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu lembrar do menino que havia sido antes de se tornar o homem temido que era agora. Maria havia despertado nele uma humanidade que ele pensava ter perdido para sempre. No dia de sua partida, Lampião estava visivelmente emocionado. Dona Maria, disse, segurando as mãos dela entre as suas, a senhora me devolveu algo que eu pensava ter perdido para sempre. O que foi, meu filho? A fé na bondade humana. A senhora me mostrou que ainda existem pessoas boas neste mundo, pessoas que fazem o bem sem esperar nada em troca. Antes de partir, Lampião deixou com Maria um pequeno baú de madeira trabalhada, fechado com cadeado. Guarde isso para mim, disse. Se algum dia algo me acontecer, ou se a senhora precisar de ajuda, use o que está dentro. Mas o que tem aí dentro? Coisas que podem ser úteis, mas espero que nunca precise usar. Maria aceitou o baú sem fazer mais perguntas. Guardou-o cuidadosamente debaixo de sua cama e tentou seguir sua vida normal. Mas sabia que manter segredo sobre o que havia acontecido seria impossível por muito tempo. Os vizinhos haviam notado um movimento estranho em sua casa. Comerciantes fizeram perguntas sobre suas compras incomuns e sempre havia o risco de alguém ter reconhecido os cangaceiros. Agora, 3 meses depois, enquanto bebia seu chá e observava o sol se pôr através da janela, Maria sentia que o tempo havia chegado ao fim. Havia decidido que, acontecesse o que acontecesse, não se arrependeria de ter ajudado um ser humano em sofrimento. Quando as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu, Maria ouviu o som de cavalos se aproximando. Pela janela, viu as silhuetas do coronel Antônio e seus homens. Reconheceu a postura altiva do coronel, mesmo na semi-escuridão. Respirou fundo, fez uma oração silenciosa pedindo força e coragem e foi até a porta. "Boa noite, coronel", disse calmamente, como se receber visitas armadas às 9 horas da noite fosse algo completamente rotineiro. "Maria das Dores", respondeu Antônio, sua voz formal e fria, muito diferente do tom caloroso com que ela se lembrava dele falando quando eram mais jovens. "Preciso fazer algumas perguntas sobre questões oficiais. Entre, por favor. Vou preparar café para todos." "Não será necessário", disse o coronel, desmontando de seu cavalo. "Estamos aqui a negócios oficiais, não é uma visita social." Zé das Águas deu um passo à frente, sua mão descansando no cabo da arma. "Maria das Dores, recebemos informações graves de que você prestou auxílio a criminosos, especificamente ao cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião." Maria olhou diretamente nos olhos do delegado, sua expressão serena e inabalável. "E se eu prestei?" A resposta direta e desafiadora surpreendeu os 4 homens. João Cabral murmurou algo inaudível para Manuel Trovão, que instintivamente levou a mão para mais perto da arma. "Então você admite?", perguntou o coronel, sua voz traindo uma mistura de surpresa e satisfação. "Admito que ajudei um homem ferido que chegou à minha porta pedindo socorro. Se esse homem era criminoso ou santo, não era da minha conta naquele momento. Minha obrigação como cristã era socorrer quem estava sofrendo." Maria", disse Antônio, tentando controlar a irritação crescente em sua voz. "Você compreende a gravidade do que está dizendo? Auxiliar bandidos é crime grave contra a segurança pública. E deixar alguém morrer de ferimentos seria crime ainda maior aos olhos de Deus, coronel. O senhor, que se diz cristão, deveria entender isso." Essa resposta tocou um nervo sensível em Antônio.
Por um momento, sua máscara de autoridade quase escorregou, e Maria pôde ver um lampejo do menino que ele havia sido. Mas o momento passou rapidamente. Zé das Águas, perdendo a paciência com o que considerava insolência, deu um passo ameaçador em direção a Maria. Chega de conversa, precisamos revistar esta casa. Se encontrarmos qualquer evidência de ligação com cangaceiros, você será presa e levada para Recife. Fiquem à vontade, disse Maria, abrindo a porta completamente e fazendo um gesto convidativo. Minha casa sempre esteve aberta para quem quisesse entrar. Os homens começaram uma busca meticulosa e sistemática. Vasculharam cada cômodo, abriram todos os armários, examinaram cada fresta. Encontraram rapidamente os frascos de remédios que haviam sobrado do tratamento de Lampião, alguns ainda com traços de sangue seco. "O que é isto?" perguntou João Cabral, segurando um dos frascos. "Remédios que usei para tratar ferimentos", respondeu Maria simplesmente. "Ferimentos de quem?" "De quem precisava de tratamento." Encontraram também algumas roupas masculinas que Lampião havia deixado para trás. Uma camisa de algodão e um par de calças que ele usava por baixo de seu traje de cangaceiro durante a recuperação. "E estas roupas?" quis saber Manuel Trovão. "Eram de alguém que ficou aqui durante algum tempo." "Alguém quem?" "Alguém que estava se recuperando de ferimentos." Finalmente, depois de quase 1 hora de busca, encontraram o baú de madeira debaixo da cama de Maria. Era uma peça bonita, de madeira de lei trabalhada à mão, com ferragens de bronze que brilhavam mesmo na luz fraca dos lampiões. "O que tem aqui dentro?" perguntou João Cabral, segurando o baú com cuidado. "Não sei. Nunca abri." "Como assim não sabe? É seu baú." "Não é meu. Alguém me pediu para guardar. Respeitei o pedido e não abri." Coronel Antônio tomou o baú das mãos de João e examinou o cadeado. Era uma fechadura simples, mas resistente. "Cadê a chave?" "Não tenho. Quem me deu o baú ficou com a chave." "E quem foi que lhe deu isto?" Maria permaneceu em silêncio, olhando diretamente nos olhos do coronel. Havia algo em sua expressão que o incomodava, como se ela estivesse guardando um segredo muito maior do que ele podia imaginar. Frustrado com a resposta evasiva, Manuel Trovão quebrou a fechadura com o cabo de sua arma. O metal cedeu com um estalo seco que ecoou pela casa silenciosa. Quando abriram o baú, encontraram algo que os deixou completamente boquiabertos. O interior estava forrado com veludo vermelho e continha uma verdadeira fortuna. Moedas de ouro brasileiras e estrangeiras, joias preciosas de vários tipos, anéis com pedras preciosas, colares de pérolas e vários documentos cuidadosamente dobrados. "Meu Deus do céu!" sussurrou Zé das Águas, seus olhos brilhando de cobiça. "Isso deve valer uma fortuna. Nunca vi tanto ouro junto na minha vida." Coronel Antônio pegou alguns dos documentos e começou a examiná-los à luz do lampião. Eram mapas detalhados da região, desenhados à mão com precisão impressionante, mostrando localizações de esconderijos, rotas de fuga, fontes de água e pontos estratégicos para emboscadas. Havia também informações sobre movimentações de tropas policiais, com datas e horários específicos. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma lista manuscrita com nomes de colaboradores dos cangaceiros em várias cidades da região. Alguns nomes ele reconheceu: comerciantes prósperos, fazendeiros influentes e até mesmo alguns funcionários públicos de cidades vizinhas. "Maria", disse o coronel, sua voz trêmula de uma mistura de raiva e excitação. "Você sabe o que significa ter isso em sua posse?" "Sei que não é meu", respondeu ela calmamente. "Isso é prova mais do que suficiente de que você não apenas ajudou Lampião, mas é parte ativa de sua rede de apoio. Estes documentos mostram informações que só alguém muito próximo ao bando poderia ter." Maria permaneceu impassível. "Eu apenas guardei o que me pediram para guardar.
Nunca abri o baú, nunca usei nenhuma dessas informações, nunca sequer soube o que havia dentro. Isso não importa, gritou Zé das Águas, perdendo completamente a compostura. Possuir esses documentos já é crime grave contra a segurança do Estado. Coronel Antônio estava calculando rapidamente as implicações políticas da descoberta. Se entregasse Maria e o tesouro às autoridades estaduais, seria visto como um herói na luta contra o cangaço. Sua carreira política seria impulsionada de forma extraordinária e talvez até recebesse uma nomeação para um cargo importante no governo estadual. O tesouro em si já era um achado extraordinário. Apenas as moedas de ouro valiam o suficiente para garantir sua independência financeira pelo resto da vida. E os documentos eram ainda mais valiosos, continham informações que poderiam levar à captura de vários cangaceiros e ao desmantelamento de toda uma rede de apoio. Mas havia um problema que o incomodava profundamente. Se o caso fosse levado aos tribunais, Maria poderia revelar detalhes comprometedores. Ela poderia contar sobre sua bondade natural, ganhar simpatia popular e transformar o caso em um embaraço político. Pior ainda, se outros colaboradores mencionados nos documentos fossem investigados, alguns poderiam ser pessoas influentes que não gostariam de ver seus nomes expostos publicamente. Maria, disse o coronel após alguns minutos de reflexão tensa, você colocou nossa cidade inteira em risco. Por sua causa, podemos todos ser vistos como coniventes com bandidos. Eu só ajudei um ferido, coronel. Qualquer pessoa decente teria feito a mesma coisa. Você é uma ameaça à segurança e à reputação desta comunidade. Não posso permitir que sua irresponsabilidade comprometa o futuro de todos nós. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal. Coronel Antônio tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso dos eventos. Em vez de prender Maria e entregá-la às autoridades, optou por uma solução mais radical e definitiva. Retirem tudo de valor desta casa, ordenou a seus homens. O ouro, as joias, os documentos, tudo. E depois ponham fogo no resto. Maria sentiu o sangue gelar em suas veias. Coronel, o que o senhor está fazendo? Estou protegendo minha cidade de uma colaboradora de bandidos. Você vai ser expulsa daqui e sua casa vai servir de exemplo para outros que tenham ideias semelhantes. Mas essa é minha casa. Vivi aqui por mais de 20 anos. Deveria ter pensado nisso antes de abrigar criminosos. João Cabral hesitou por um momento. Coronel, tem certeza de que é isso que devemos fazer? Tenho certeza absoluta. Esta mulher traiu a confiança de nossa comunidade. Não merece nossa proteção. Os homens começaram a retirar tudo de valor da casa. Móveis, roupas, utensílios de cozinha e, obviamente, o tesouro encontrado no baú. Maria foi obrigada a ficar do lado de fora, assistindo décadas de memórias serem removidas de sua casa como se fossem objetos sem valor. Quando terminaram de esvaziar a casa, Manuel Trovão ateou fogo nas cortinas da sala. As chamas se espalharam rapidamente pela construção de madeira e taipa. Em questão de minutos, toda a casa estava envolvida por um incêndio que podia ser visto de toda a cidade. Vizinhos começaram a chegar, atraídos pela claridade do fogo. Dona Aparecida, a vizinha mais próxima, chegou correndo e tentou se aproximar de Maria, mas foi impedida por Zé das Águas. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela aflita. Estamos aplicando a justiça, respondeu o coronel em voz alta, dirigindo-se não apenas a Dona Aparecida, mas a todos os curiosos que haviam se reunido. Maria das Dores foi descoberta colaborando com cangaceiros. Sua casa foi queimada como exemplo do que acontece com quem trai nossa comunidade. Um murmúrio de choque percorreu a pequena multidão. Muitas pessoas conheciam Maria há décadas e tinham dificuldade em acreditar nas acusações. Isso serve de aviso para todos, continuou o coronel. Quem colabora com bandidos será punido sem piedade.
Nossa cidade não tolerará traidores. Maria não chorou nem implorou. Ficou em silêncio, observando décadas de memórias serem reduzidas a cinzas. Quando as chamas começaram a diminuir e apenas as paredes de tijolos permaneceram de pé, o coronel se aproximou dela. Você tem até o amanhecer para deixar esta cidade, disse friamente. Se for encontrada aqui depois disso, será presa e levada para Recife para responder por seus crimes. E para onde devo ir, coronel? Isso não é problema meu. Deveria ter pensado nisso antes de ajudar criminosos. O senhor se lembra de mim quando era menino, coronel? Perguntou Maria, de repente, olhando diretamente nos olhos dele. A pergunta pegou Antônio completamente desprevenido. Por um momento, sua máscara de autoridade vacilou e algo parecido com reconhecimento passou por seus olhos. Não sei do que está falando, disse, mas sua voz não soava mais tão firme. O senhor costumava brincar no quintal da fazenda do seu tio. Eu cuidava das crianças da família naquela época. O senhor gostava dos meus doces de leite. Antônio sentiu uma pontada de algo que preferia não identificar. Memórias distantes começaram a emergir, mas ele as afastou com força. Isso não tem nada a ver com a situação atual. Tem sim, coronel. Tem tudo a ver. Aquele menino que eu conheci nunca faria uma coisa destas. Aquele menino cresceu e aprendeu sobre responsabilidade e dever, respondeu Antônio duramente. Aprendeu que às vezes é necessário tomar decisões difíceis pelo bem maior. Maria sorriu tristemente. E eu aprendi que nunca é tarde demais para lembrarmos quem realmente somos por dentro. Essa conversa estava incomodando profundamente o coronel. Havia algo no olhar de Maria, uma certa conhecimento ou segredo que o deixava inquieto. Decidiu encerrar a situação rapidamente. Chega de conversa. Você tem suas ordens. Saia desta cidade antes do amanhecer. Mas o que o coronel Antônio não sabia era que Maria das Dores guardava um segredo muito maior do que ele poderia imaginar. Enquanto observava os últimos restos de sua casa se transformarem em brasas que brilhavam na escuridão da noite, ela tocou discretamente um pequeno medalhão que usava no pescoço, escondido sob sua blusa. Dentro daquele medalhão havia uma fotografia amarelada pelo tempo, tirada muitos anos antes. Na imagem, apareciam dois meninos de aproximadamente 8 anos, brincando juntos em um quintal florido. Um deles era Virgulino, que mais tarde se tornaria o temido Lampião. O outro era Antônio, o atual coronel e prefeito da cidade. Maria era a prima segunda da mãe de ambos os meninos. Durante um período de 3 anos, entre 1903 e 1906, quando as famílias dos dois garotos passaram por dificuldades financeiras, ela havia cuidado de ambos na fazenda do tio de Antônio. Naquela época, Virgulino e Antônio haviam sido praticamente irmãos, brincando juntos todos os dias, compartilhando sonhos de infância e fazendo promessas solenes de amizade eterna. Eram inseparáveis. Subiam nas árvores juntos para roubar frutas, pescavam no açude durante as tardes quentes, inventavam brincadeiras elaboradas que duravam horas. À noite, quando Maria contava histórias, os dois se sentavam lado a lado, competindo para ver quem conseguia ficar acordado por mais tempo. Maria lembrava-se vividamente de uma tarde em particular, quando os dois meninos, então com 9 anos, fizeram um pacto solene debaixo de uma velha mangueira. Haviam cortado os dedos com uma faca pequena e misturado o sangue, jurando que seriam amigos para sempre, que sempre se ajudariam mutuamente e que nunca trairiam um ao outro. Vamos ser irmãos de sangue para sempre, havia dito Virgulino, seus olhos brilhando de emoção. Para sempre, havia concordado Antônio, apertando a mão ensanguentada do amigo. Como o destino às vezes prega peças cruéis e irônicas, os dois meninos que cresceram como irmãos acabaram em lados completamente opostos da vida. Um se tornou representante da ordem estabelecida, defensor da lei e da propriedade.
O outro se tornou símbolo da rebeldia contra essa mesma ordem, um fora da lei que desafiava todas as convenções sociais. E Maria, que havia cuidado de ambos com igual carinho maternal, que havia ensinado os primeiros passos na leitura a ambos, que havia curado os machucados de joelho de ambos, agora se encontrava no centro de um conflito que eles nem sequer sabiam que existia. Quando Lampião chegou ferido à sua casa naquela noite chuvosa de maio, ela o reconheceu não apenas como o famoso cangaceiro, mas como um menino travesso que costumava roubar goiabas em seu quintal e que chorava escondido quando sentia a falta da mãe. E quando ele falava em seus delírios febris sobre Toinho, ela havia compreendido imediatamente de quem ele estava falando. Durante sua recuperação, quando Lampião contou sobre as injustiças que havia sofrido e que o levaram ao cangaço, Maria compreendeu como o menino sensível que ela conhecera havia se transformado no homem violento que ele se tornara. A dor e a revolta haviam moldado seu caráter, assim como a ambição e o desejo de poder haviam moldado o caráter de Antônio. Agora, observando a satisfação cruel nos olhos de Antônio enquanto ele ordenava a destruição de sua casa, Maria reconhecia também traços do menino que ele havia sido. Mas este menino havia se transformado em algo que ela não conseguia mais reconhecer completamente. Um homem capaz de destruir a vida de uma pessoa inocente para proteger seus próprios interesses. Quando os homens do coronel finalmente se foram, levando consigo o tesouro de Lampião e deixando para trás apenas as ruínas fumegantes de sua casa, Maria ficou sozinha na escuridão. Não tinha para onde ir, não tinha família próxima na região, não tinha recursos financeiros. Aos 52 anos, via-se completamente desamparada, expulsa da única cidade que conhecia como lar. Mas havia algo que nem o coronel nem seus homens sabiam. Antes de partir, Lampião não havia deixado apenas o baú com Maria. Durante uma de suas conversas mais íntimas, ele também havia lhe contado sobre um esconderijo secreto na região, um lugar onde mantinha reservas de emergência para situações extremas. Dona Maria, havia dito ele em seu último dia na casa, se algum dia a senhora precisar de ajuda real, se alguma coisa ruim acontecer por causa de ter me ajudado, procure a gruta atrás da cachoeira do Angico. Fica a 2 léguas daqui, seguindo a trilha que passa pelo pé da serra. Lá a senhora encontrará o suficiente para recomeçar a vida em qualquer lugar. Maria nunca havia cogitado usar essa informação. Sua natureza honesta e íntegra repudiava completamente a ideia de se apropriar de bens que não lhe pertenciam, mesmo que fossem de origem duvidosa. Preferia passar necessidades a se beneficiar de riquezas obtidas através de crimes. Mas agora, sem alternativas viáveis e traída por quem deveria protegê-la, começou a reconsiderar suas opções. Não pretendia se apropriar de nada que pertencesse a Lampião, mas talvez pudesse usar o esconderijo como um local temporário para se abrigar e planejar seu futuro. Enquanto caminhava pela estrada empoeirada que levava para fora da cidade, carregando apenas uma pequena trouxa com suas poucas posses restantes, Maria tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo dos eventos. Iria até a gruta que Lampião havia mencionado, não para se apropriar de seus bens, mas para deixar uma mensagem que revelaria toda a verdade sobre o que havia acontecido. Se o destino quisesse que os caminhos de Lampião e do coronel se cruzassem novamente, ela faria com que o cangaceiro soubesse exatamente quem havia traído a mulher que salvou sua vida. E, mais importante ainda, faria com que ele soubesse a verdadeira identidade de seu perseguidor. A lua estava alta quando Maria finalmente chegou à cachoeira do Angico. O som da água, caindo de uma altura de quase 20 metros, criava uma música melancólica que ecoava pela noite silenciosa do sertão. Seguindo cuidadosamente as instruções que Lampião havia lhe dado,
ela encontrou a entrada da gruta escondida atrás de uma cortina espessa de vegetação. A caverna era maior do que ela havia imaginado, com várias câmaras naturais conectadas por passagens estreitas. Dentro da primeira câmara, protegidos da umidade por encerados grossos, havia sacos com moedas, armas de vários calibres, munição suficiente para equipar um pequeno exército e suprimentos diversos que poderiam sustentar uma pessoa por meses. Mas o que mais chamou a atenção de Maria foi um caderno encadernado em couro grosso, onde Lampião escrevia suas memórias pessoais. O caderno estava aberto na última página escrita, e ela não resistiu à curiosidade de ler algumas linhas. Folheando o caderno à luz de uma vela que encontrou entre os suprimentos, Maria descobriu que Lampião havia escrito extensivamente sobre sua infância e adolescência. E em várias páginas ele mencionava com carinho profundo as lembranças de quando brincava com seu irmão Toinho, o apelido carinhoso que usava para se referir a Antônio durante a infância. Em uma das páginas mais tocantes, escrita apenas algumas semanas antes, Lampião havia registrado: às vezes, durante as noites mais solitárias no meio da caatinga, me pego pensando no Toinho e em como éramos felizes quando crianças. Lembro de como prometimos que sempre seríamos amigos, como juramos que sempre nos ajudaríamos mutuamente. Se algum dia nossos caminhos se cruzarem novamente, espero que ele se lembre do menino que eu era antes de me tornar o homem que sou hoje. Espero que ainda reste alguma coisa do garoto que foi meu melhor amigo. Maria sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Ali estava a prova definitiva de que, mesmo transformado em um homem temido e violento, Lampião ainda guardava em seu coração a lembrança doce e nostálgica de sua amizade de infância com aquele que agora era seu perseguidor mais implacável. Pegou uma folha de papel que encontrou entre os suprimentos da gruta e começou a escrever uma carta detalhada. Contou a Lampião sobre como havia sido traída pelo coronel, sobre como sua casa havia sido queimada e sobre como havia sido expulsa da cidade onde vivera por mais de 20 anos. Mas, mais importante, revelou a verdadeira identidade do homem que ordenara sua desgraça. Meu querido Virgulino, escreveu com cuidado, o coronel que destruiu minha casa e me expulsou da cidade é seu antigo companheiro de brincadeiras, Antônio Ferreira da Silva, o mesmo Toinho que você menciona com tanto carinho em suas memórias. Ele não me reconheceu como a prima que cuidou de vocês dois quando eram crianças, ou talvez tenha escolhido fingir que não se lembrava. De qualquer forma, achei que você deveria saber quem realmente ordenou minha punição injusta. O menino que jurou ser seu amigo para sempre se transformou no homem que me fez pagar caro por ter salvado sua vida. Dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em lugar bem visível dentro da gruta, junto com a fotografia amarelada dos dois meninos que tirou de seu medalhão. A imagem mostrava claramente os rostos infantis de Virgulino e Antônio, lado a lado, sorrindo para a câmera com a inocência típica da infância. Depois, pegou apenas o suficiente do dinheiro escondido para conseguir transporte para longe daquela região e deixou tudo o mais completamente intocado. Não se considerava no direito de tomar mais do que o estritamente necessário para sua sobrevivência. Antes de sair da gruta, Maria fez uma oração longa e fervorosa. Pediu a Deus que, se fosse sua vontade, permitisse que a verdade viesse à tona e que algum tipo de justiça fosse feita. Não a justiça cruel e interesseira dos homens que havia resultado em sua própria punição injusta, mas a justiça superior que leva em consideração as verdadeiras intenções do coração humano. Senhor, murmurou, ajoelhada no chão rochoso da caverna, não busco vingança, pois sei que ela não traz paz para ninguém. Mas peço que a verdade seja revelada para que todos compreendam o que realmente aconteceu aqui.
Quando o sol começou a nascer no horizonte, pintando o céu com tons dourados e rosados, Maria já estava a caminho da cidade vizinha, onde pretendia tentar recomeçar sua vida. Não sabia se Lampião algum dia encontraria sua mensagem, nem o que faria com a informação se a encontrasse. Mas sentia em seu coração que havia cumprido um dever moral importante ao revelar a verdade. Agora cabia ao destino decidir o que aconteceria a seguir. O que ela não podia imaginar era que Lampião visitava aquela gruta pelo menos uma vez por mês, sempre que suas andanças o traziam para aquela região, e que apenas 3 dias depois de sua partida, ele chegaria ao esconderijo para reabastecer seus suprimentos e encontraria não apenas a carta reveladora de Maria, mas também a fotografia que mudaria completamente sua perspectiva sobre os eventos recentes. A descoberta despertaria nele uma fúria como poucas vezes havia sentido na vida. Mas seria uma fúria misturada com uma dor profunda e uma sensação de traição que ia muito além de questões políticas ou territoriais. Seria a dor de descobrir que seu melhor amigo de infância havia se tornado seu inimigo mais cruel, capaz de punir uma mulher inocente apenas por ter demonstrado compaixão cristã. 3 dias depois da partida forçada de Maria das Dores, o famoso cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva chegou à cachoeira do Angico, acompanhado de apenas 2 de seus homens mais confiáveis, Corisco e Sabiá. Era uma visita de rotina ao seu esconderijo secreto, onde costumava reabastecer munições e verificar seus suprimentos de emergência. A manhã estava particularmente quente naquele final de agosto, com o sol do sertão já castigando forte mesmo nas primeiras horas do dia. Lampião cavalgava em silêncio, perdido em pensamentos que o haviam atormentado durante toda a viagem. Algo em seu coração o inquietava, uma sensação estranha de que algo importante havia acontecido na região, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Chefe, disse Corisco, interrompendo seus devaneios, tem algo diferente no ar hoje. Os pássaros estão muito quietos e não vimos nenhum vaqueiro nas últimas 2 horas de viagem. Lampião assentiu. Também havia notado a quietude incomum da caatinga. Pode ser que tenha passado alguma tropa por aqui recentemente. Vamos ficar atentos. Quando chegaram à cachoeira, Lampião desmontou e caminhou diretamente para a entrada disfarçada da gruta. Seguiu pela passagem estreita até a primeira câmara, onde mantinha seus suprimentos mais importantes. Foi então que notou algo fora do lugar. Havia uma folha de papel dobrada sobre o baú, onde guardava suas memórias pessoais, e ao lado dela, uma pequena fotografia amarelada. Com o coração subitamente acelerado por uma premonição inexplicável, Lampião pegou primeiro a fotografia. O que viu o deixou completamente paralisado. Era uma imagem de 2 meninos, de aproximadamente 8 ou 9 anos, brincando juntos em um quintal. Reconheceu-se imediatamente como um dos garotos, mas levou alguns segundos para identificar o outro. Quando finalmente reconheceu o segundo menino, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era Antônio, seu toinho de infância, o menino que havia sido como um irmão para ele durante os anos mais felizes de sua vida. Com as mãos tremendo ligeiramente, desdobrou a carta e começou a ler as palavras cuidadosamente escritas por Maria das Dores. À medida que absorvia o conteúdo da mensagem, uma transformação visível ocorreu em sua expressão. A surpresa inicial deu lugar à incredulidade, depois à compreensão dolorosa e, finalmente, a uma fúria fria e controlada que seus homens raramente haviam presenciado. Maldição! Murmurou, relendo a carta uma segunda vez, para ter certeza de que havia compreendido corretamente. Maldição e desgraça. Corisco, que havia ficado na entrada da gruta montando guarda, ouviu o palavrão e se aproximou com cautela. Algum problema, chefe? Lampião não respondeu imediatamente. Ficou observando a fotografia por vários minutos, como se estivesse tentando reconciliar a imagem do menino sorridente
com o homem que havia ordenado a destruição da casa de Maria das Dores. Corisco, disse finalmente, sua voz soando estranhamente calma. Você se lembra da mulher que me tratou quando fui baleado há 3 meses? Claro, chefe. Dona Maria, uma senhora muito boa, salvou sua vida. Pois saiba que ela foi expulsa de sua cidade, teve a casa queimada e foi acusada de colaborar conosco. Corisco franziu a testa, genuinamente perturbado pela notícia. Isso é uma injustiça terrível, chefe. Ela não merecia isso. Só fez o bem. E sabe quem foi o responsável por essa injustiça? Não, chefe. Lampião segurou a fotografia diante dos olhos de Corisco. Este menino aqui ao meu lado se chama Antônio Ferreira da Silva. Hoje ele é coronel e prefeito da cidade de Triunfo. Foi ele quem ordenou que queimassem a casa de Dona Maria. Corisco examinou a fotografia com atenção, mas não compreendeu imediatamente a importância da revelação. E daí, chefe? Antônio foi meu melhor amigo quando éramos crianças. Brincamos juntos por 3 anos, dormimos na mesma cama, fizemos promessas de amizade eterna. Ele era como um irmão para mim. A revelação deixou Corisco boquiaberto. Seu amigo de infância fez isso com Dona Maria? Não apenas meu amigo. Meu irmão de criação, o menino que jurou que sempre me ajudaria, que sempre estaria do meu lado. Lampião dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da camisa, junto com a fotografia. Sua mente estava trabalhando rapidamente, processando as implicações emocionais e estratégicas daquela descoberta. Corisco, mande Sabiá voltar para o acampamento e trazer mais homens. Quero pelo menos 15 cangaceiros aqui até amanhã ao meio-dia. Quantos homens, chefe? 15 dos melhores. E mande também buscar Dadá. Vou precisar dela para uma missão especial. A Dadá era uma das poucas mulheres do bando de Lampião, conhecida por sua inteligência aguçada e capacidade de se infiltrar em ambientes urbanos sem despertar suspeitas. Era a pessoa ideal para missions que exigiam discrição e informações detalhadas. Corisco saiu para dar as ordens, deixando Lampião sozinho na gruta. O cangaceiro se sentou no chão rochoso e ficou observando a fotografia por muito tempo, perdido em lembranças que não visitava há anos. Lembrou-se vividamente de uma tarde em particular, quando ele e Antônio tinham cerca de 9 anos. Haviam passado o dia inteiro pescando no açude da fazenda, sem conseguir pegar nenhum peixe. Quando voltaram para casa ao entardecer, frustrados e com fome, encontraram a prima Maria preparando um banquete especial em homenagem ao aniversário do tio. Não conseguimos pegar nenhum peixe, prima Maria, havia dito Virgulino desapontado. Não tem problema, meus meninos, havia respondido ela com um sorriso maternal. O que importa é que vocês se divertiram juntos. Mas queríamos contribuir para o jantar, havia insistido Antônio. Vocês já contribuem só por existirem e encherem esta casa de alegria. Naquela noite, depois do jantar, os 2 meninos haviam feito um dos pactos mais solenes de suas vidas. Sentados debaixo da mangueira do quintal, sob um céu estrelado que parecia infinito, haviam cortado os dedos com uma faca pequena e misturado o sangue. Vamos ser irmãos de sangue para sempre, havia dito Virgulino, seus olhos brilhando de emoção infantil. Para sempre, havia concordado Antônio, apertando a mão ensanguentada do amigo. E prometemos que sempre vamos nos ajudar, não importa o que aconteça. Prometo que se você algum dia estiver em perigo, eu vou salvá-lo, havia jurado Virgulino. E eu prometo a mesma coisa. Somos irmãos agora, e irmãos nunca se abandonam. Essas lembranças, tão vívidas e dolorosas, contrastavam brutalmente com a realidade atual. O menino que havia prometido estar sempre ao seu lado havia se tornado o homem que puniu cruelmente a mulher que salvou sua vida. Lampião sentiu uma dor no peito que não tinha nada a ver com ferimentos físicos.
Era a dor da traição, da desilusão, do reconhecimento de que o mundo havia destruído algo puro e belo que existira entre eles na infância. Mas junto com a dor veio também a fúria. Uma raiva fria e calculada que crescia em seu interior como um fogo que se alimenta de vento seco. Antônio não havia apenas traído uma promessa de infância, havia traído os princípios mais básicos de humanidade e decência. Quando Corisco retornou, encontrou Lampião em pé diante da entrada da gruta, observando o horizonte com uma expressão que ele aprendeu a reconhecer ao longo dos anos. Era a face que o chefe assumia quando estava planejando algo grande e terrível. As ordens foram dadas, chefe. Os homens devem chegar até amanhã. Ótimo. Agora preciso que você faça outra coisa para mim. O que for necessário. Quero que vá até Triunfo disfarçado de comerciante ambulante. Preciso de informações detalhadas sobre a rotina do Coronel Antônio, sobre a disposição da cidade, sobre quem são seus homens de confiança. Vai haver confronto, chefe? Lampião ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Vai haver justiça, Corisco, justiça para Dona Maria e acerto de contas com um homem que esqueceu completamente quem era quando criança. E se ele se lembrar de você? Se tentar apelar para a amizade antiga? Então, ele vai descobrir que algumas traições são imperdoáveis, mesmo quando cometidas por antigos irmãos. Corisco partiu no meio da tarde, cavalgando em direção a Triunfo, com alforjes cheios de quinquilharias e bugigangas que justificariam sua presença na cidade. Era um homem inteligente e observador, capaz de coletar informações valiosas sem despertar suspeitas. Enquanto isso, Lampião permaneceu na gruta, planejando meticulosamente cada detalhe da operação que estava por vir. Não seria uma simples invasão ou saque. Seria algo muito mais pessoal e simbólico. Pegou seu caderno de memórias e começou a escrever, registrando seus sentimentos sobre a descoberta que havia feito. Hoje descobri que meu melhor amigo de infância se tornou meu inimigo mais cruel. Antônio, o Toinho que foi como um irmão para mim, ordenou que queimassem a casa da mulher que salvou minha vida. Não fez isso por dever ou por justiça, fez por ambição política e covardia moral. O menino que conheci tinha um coração puro. O homem em que se transformou tem uma alma podre. Mas vou lembrar a ele quem éramos antes de nos tornarmos quem somos hoje. Na manhã seguinte, os 15 cangaceiros solicitados por Lampião haviam chegado ao esconderijo. Dadá estava entre eles. Uma mulher de 30 e poucos anos, magra e ágil, com olhos inteligentes que pareciam captar cada detalhe do ambiente ao seu redor. Dadá, disse Lampião, chamando-a para uma conversa particular. Preciso que você vá até Triunfo e encontre Maria das Dores. Ela foi expulsa da cidade há poucos dias, mas deve estar em alguma das cidades vizinhas. O que devo fazer quando a encontrar? Diga a ela que estou sabendo de tudo o que aconteceu. Diga que ela vai ter justiça e que nunca mais precisará se preocupar com sua segurança. E se ela não quiser aceitar ajuda, insista. Ela é uma mulher orgulhosa, mas precisa compreender que tem amigos poderosos. Dadá assentiu e se preparou para partir. Mas antes de sair, fez uma pergunta que estava intrigando todos os cangaceiros. Chefe, por que essa história é tão importante para o senhor? Quero dizer, injustiças acontecem todo dia no sertão. Lampião mostrou a ela a fotografia dos 2 meninos. Porque o homem que fez isso comigo costumava ser meu melhor amigo, e porque algumas traições precisam ser respondidas de forma especial. Quando Dadá partiu, Lampião reuniu os demais cangaceiros e começou a explicar o plano que havia elaborado. Não seria um ataque convencional, seria algo muito mais sofisticado e simbólico. Escutem bem, disse, sua voz carregando uma autoridade que fazia até os homens mais experientes prestarem atenção total.
Vamos entrar em triunfo não como invasores, mas como visitantes especiais. Quero que o coronel Antônio me veja, me reconheça e compreenda exatamente quem está diante dele. E depois, chefe? Perguntou Zé Sereno, um dos cangaceiros mais antigos do grupo. Depois ele vai ter a oportunidade de explicar por que traiu uma mulher inocente que só fez o bem. E vai ter que decidir se ainda resta alguma coisa do menino que eu conheci. O plano era audacioso em sua simplicidade. Lampião e seus homens entrariam na cidade durante o dia do mercado semanal, quando havia movimento suficiente para disfarçar sua presença inicial. Se posicionariam estrategicamente ao redor da Praça Central e do prédio da prefeitura, e então Lampião se apresentaria pessoalmente ao coronel. Não quero violência desnecessária, enfatizou. Esta não é uma operação de guerra, é um acerto de contas pessoal. Mas se formos atacados, respondam com toda a força. Durante 2 dias, Lampião e seus homens se prepararam meticulosamente. Limparam e verificaram todas as armas, estudaram os mapas da região e ensaiaram diferentes cenários de ação. Corisco havia retornado de sua missão de reconhecimento com informações valiosas sobre a rotina do coronel e a disposição da cidade. O coronel costuma ficar em seu escritório até às 5 da tarde, relatou Corisco. Tem 4 homens armados permanentemente com ele. O delegado Zé das Águas, João Cabral, que é o braço direito, Manuel Trovão, que é o capanga principal, e um novo que chegou de Recife chamado Tenente Silva. Quantos soldados há na cidade? Uns 10 ou 12, mas a maioria são recrutas jovens sem experiência de combate real. E a população? Cerca de 300 pessoas. Muitos ainda estão comentando sobre o que aconteceu com Dona Maria. Nem todos concordaram com a decisão do coronel. Essa informação era importante. Se parte da população simpatizava com Maria, isso poderia trabalhar a favor de Lampião quando chegasse o momento do confronto. Há mais uma coisa, chefe, acrescentou Corisco. O coronel mandou um telegrama para Recife informando sobre o que fez com Dona Maria. Está esperando elogios do governo estadual. A notícia aumentou ainda mais a indignação de Lampião. Antônio não apenas havia punido uma mulher inocente, estava se vangloriando disso para as autoridades superiores. Na manhã da quinta-feira, dia do mercado semanal em Triunfo, Lampião e seus 15 homens cavalgaram em direção à cidade. Haviam saído do esconderijo antes do amanhecer e chegaram aos arredores de Triunfo quando o sol estava alto e o movimento de pessoas já era intenso. O coração de Lampião batia de forma estranha enquanto observava a cidade, onde havia passado alguns dos momentos mais felizes de sua infância. Reconheceu a torre da igreja, a praça central com suas árvores frondosas e até mesmo algumas casas onde havia brincado décadas antes. Lembranças, chefe? Perguntou Corisco, notando a expressão nostálgica no rosto do líder. Muitas, respondeu Lampião simplesmente. Boas demais para o que este lugar se tornou. Titi, os cangaceiros se posicionaram conforme planejado. Alguns se misturaram à multidão do mercado. Outros ocuparam pontos estratégicos ao redor da praça. E alguns ficaram nas saídas da cidade para garantir rotas de escape se necessário. Lampião, acompanhado apenas de Corisco, caminhou diretamente em direção ao prédio da prefeitura. Usava seu traje completo de cangaceiro, chapéu de couro ornamentado, camisa bordada, cartucheiras cruzadas no peito e as armas que o tornaram famoso em todo o Nordeste. Quando entrou no prédio, a recepcionista, uma moça jovem de uns 20 anos, quase desmaiou de susto ao reconhecê-lo. Bom dia, moça, disse Lampião com cortesia exagerada, tirando o chapéu. Preciso falar com o coronel Antônio. É um assunto pessoal e urgente. A moça estava tão apavorada que não conseguia falar. Apenas apontou em direção à escada que levava ao segundo andar, onde ficava o escritório do prefeito. Obrigado, minha filha,
disse Lampião, recolocando o chapéu. E não se preocupe, não vim aqui para fazer mal a pessoas inocentes. Subiu as escadas com passos firmes, Corisco logo atrás. No corredor do segundo andar, encontrou João Cabral saindo de uma das salas laterais. João reconheceu Lampião imediatamente e sua mão voou instintivamente para a arma. Mas o cangaceiro foi mais rápido. Em um movimento fluido, sacou seu revólver e apontou para o peito do homem. Calma, amigo, disse Lampião com voz tranquila. Não vim aqui para matar ninguém, a menos que seja obrigado a isso. Só quero conversar com seu patrão. Lampião, murmurou João, suas pernas tremendo visivelmente. Em pessoa. Agora me leve até o coronel Antônio, por favor. João, sem alternativa, caminhou até a porta do escritório principal e bateu 3 vezes. Entre! Veio a voz do coronel do interior da sala. Coronel, disse João com voz trêmula, tem uma pessoa aqui que quer falar com o senhor. Quem é? Estou ocupado. João olhou para Lampião, que fez um gesto indicando que ele deveria abrir a porta. Quando a porta se abriu, Lampião entrou no escritório com passo decidido, seguido por Corisco. Coronel Antônio estava sentado atrás de sua mesa, examinando alguns documentos. Quando levantou os olhos e viu quem havia entrado em sua sala, sua face empalideceu completamente. Virgulino, murmurou quase inaudivelmente. Olá, Toinho, respondeu Lampião, usando propositalmente o apelido carinhoso da infância. Faz tempo que não nos vemos. O reconhecimento foi instantâneo e mútuo. Apesar dos anos e das transformações que ambos haviam sofrido, os 2 homens se reconheceram imediatamente como os meninos que haviam sido amigos inseparáveis. Antônio tentou disfarçar seu choque e manter uma postura oficial. Virgulino Ferreira da Silva, você está sob prisão por... Dom Toinho, interrompeu Lampião, sua voz carregando uma mistura de tristeza e advertência. Não vamos começar com formalidades oficiais. Temos assuntos mais importantes para discutir. Não sei do que você está falando. Lampião tirou do bolso a fotografia amarelada e a colocou sobre a mesa, diante dos olhos de Antônio. Reconhece estes meninos? Antônio olhou para a fotografia e algo se quebrou em sua expressão. Por um momento, a máscara de autoridade desapareceu completamente, e Lampião pôde ver um lampejo do menino que ele havia conhecido. Onde conseguiu isso? Perguntou Antônio com voz rouca. Com uma mulher muito especial. Uma mulher que você deveria conhecer bem. Maria. Dona Maria das Dores. A mesma Maria que cuidou de nós 2 quando éramos crianças. A mesma Maria que você expulsou da cidade depois de queimar sua casa. Antônio se levantou bruscamente da cadeira, mas Corisco deu um passo ameaçador em sua direção e ele voltou a se sentar. Toinho, continuou Lampião, sua voz agora carregada de uma tristeza profunda. Você se lembra do que prometemos debaixo da mangueira no quintal da fazenda? Isso foi há muito tempo, Virgulino. Éramos crianças. Prometemos que sempre seríamos amigos, que sempre nos ajudaríamos, que nunca nos trairíamos. As coisas mudaram. Mudaram mesmo, concordou Lampião, sua voz ficando mais dura. Você se tornou um homem capaz de punir uma mulher inocente por ter salvado a vida de alguém. Capaz de queimar a casa da mesma pessoa que nos ensinou a ler. Antônio permaneceu em silêncio, mas Lampião podia ver a luta interna que se travava em seus olhos. Sabe o que mais me dói, Toinho? Não é o fato de você ter se tornado meu inimigo. Isso eu poderia entender. Somos homens adultos, seguimos caminhos diferentes. O que me dói é saber que você se tornou capaz de fazer maldade com uma pessoa que só fez o bem. Eu estava cumprindo meu dever. Mentira! Explodiu Lampião, batendo o punho na mesa. Você estava protegendo sua carreira política. Sacrificou uma mulher inocente para impressionar seus superiores em Recife.
A acusação atingiu o alvo. Antônio desviou o olhar, incapaz de negar a verdade. Virgulino, Você o quê? Vai me pedir desculpas? Vai dizer que se arrependeu? Que vai fazer alguma coisa para consertar o mal que fez? Antônio ficou em silêncio por vários minutos. Quando finalmente falou, sua voz soava derrotada. O que você quer de mim? Quero justiça para Dona Maria. Quero que você desfaça a mentira que contou sobre ela. Quero que você devolva o que roubou dela. E se eu fizer isso? Então, talvez ainda reste alguma coisa do menino que eu conheci. E se eu não fizer? Os olhos de Lampião se endureceram. Então você vai descobrir o que acontece quando se trai a confiança de Lampião. Nesse momento, a porta do escritório se abriu bruscamente e Zé das Águas entrou com a arma em punho, seguido por Manuel Trovão e 2 soldados. Coronel, soubemos que... Começou Zé, mas parou no meio da frase ao ver a cena diante de si. Abaixem as armas, ordenou Lampião calmamente, sem tirar os olhos de Antônio. Este é um assunto pessoal entre mim e o coronel. Não vamos abaixar coisa nenhuma, gritou Zé das Águas. Você está preso. Foi então que se ouviu uma série de tiros do lado de fora do prédio. Os homens de Lampião haviam entrado em ação, respondendo à tentativa de cercá-los por parte dos soldados da cidade. Parece que seus homens decidiram transformar isso numa guerra, Toinho, disse Lampião, sacando suas armas. Espero que você esteja preparado para as consequências. E o que se seguiu foi um tiroteio intenso que durou quase 1 hora. Os cangaceiros de Lampião, mais experientes e melhor armados, rapidamente ganharam vantagem sobre os soldados locais. Mas Lampião manteve sua promessa de evitar violência desnecessária. Seus homens miravam para ferir, não para matar. Durante o combate, Antônio e Lampião ficaram cara a cara no escritório, separados apenas pela mesa e por décadas de escolhas que os haviam levado a lados opostos da lei. Não precisava ser assim, Toinho, disse Lampião durante uma pausa no tiroteio. Podíamos ter resolvido isso como homens civilizados. Você acha que eu tinha escolha? Você é o bandido mais procurado do Nordeste. E você é o homem que traiu uma promessa sagrada de infância. Quando o tiroteio finalmente cessou, era óbvio que os cangaceiros haviam vencido. Corisco apareceu na porta do escritório para relatar a situação. Chefe, controlamos a cidade. 3 soldados feridos, nenhum morto. Encontramos o baú com as coisas de Dona Maria na casa do coronel. Lampião sorriu com satisfação. Ótimo. Tragam tudo aqui. Minutos depois, 2 cangaceiros trouxeram o baú que havia sido confiscado da casa de Maria, junto com os documentos que haviam sido encontrados dentro dele. Reconhece isto, Toinho? Perguntou Lampião, abrindo o baú diante de Antônio. É evidência contra você. É a propriedade de um homem que a mulher que nos criou guardou por confiança. Uma mulher que você puniu injustamente. Lampião fechou o baú e o entregou a Corisco. Leve isto para Dona Maria e leve também metade do dinheiro do meu esconderijo. Ela vai precisar para recomeçar a vida. E quanto ao coronel, chefe? Lampião olhou longamente para Antônio, como se estivesse tomando uma decisão difícil. O coronel vai ter uma oportunidade de provar que ainda existe alguma decência em seu coração. O que você quer dizer? Perguntou Antônio. Quero dizer que você vai escrever uma carta para as autoridades de Recife, explicando que cometeu um erro terrível com Dona Maria. Vai dizer que ela é uma mulher honesta, que foi injustiçada e que merece ser recompensada pelos danos que sofreu. E se eu me recusar? Então esta cidade vai descobrir que tipo de homem realmente governa ela. Lampião fez um sinal para Corisco, que trouxe papel e tinta. Escreva, Toinho. Escreva como se sua alma dependesse disso. Com as mãos tremendo, Antônio começou a escrever a carta que desfaria a mentira que havia contado sobre Maria das Dores. À medida que escrevia, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto.
lágrimas de vergonha, de arrependimento e talvez de alívio por finalmente fazer a coisa certa. Quando terminou, Lampião leu a carta cuidadosamente. Era uma confissão completa, admitindo o erro e pedindo que Maria fosse recompensada adequadamente. Muito bem, disse Lampião, dobrando a carta. Esta carta vai ser entregue pessoalmente ao capitão Lucena, em Recife, e uma cópia vai ficar com o padre da cidade, caso você tente negar o que escreveu. E agora? Agora você vai aprender a viver com as consequências de suas escolhas, mas pelo menos Dona Maria terá justiça. Lampião se levantou e caminhou em direção à porta, mas parou e se virou uma última vez para olhar Antônio. Toinho, disse com voz suave, ainda é possível ser o homem que você era quando criança. Ainda é possível escolher o bem em vez do interesse próprio. Pense nisso. E com essas palavras, Lampião saiu do escritório, deixando Antônio sozinho com seus pensamentos e arrependimentos. Do lado de fora do prédio, a população de Triunfo havia se reunido na praça central. Muitos estavam curiosos, outros com medo, mas a maioria parecia mais intrigada do que aterrorizada pela presença dos cangaceiros. Lampião subiu nos degraus da prefeitura e se dirigiu à multidão. Povo de Triunfo, vim aqui hoje não para causar mal a vocês, mas para fazer justiça a uma mulher que foi tratada injustamente. Dona Maria das Dores, que muitos de vocês conhecem e respeitam, foi punida por ter feito um ato de caridade cristã. Isso já foi corrigido. Um murmúrio percorreu a multidão. Várias pessoas gritaram aprovação, deixando claro que muitos não haviam concordado com o tratamento dado a Maria. Vocês têm um prefeito que coloca seus interesses pessoais acima do bem-estar de sua comunidade, continuou Lampião. Pensem bem em quem escolhem para governá-los. E com isso, Lampião e seus homens montaram em seus cavalos e partiram de Triunfo tão rapidamente quanto haviam chegado, deixando para trás uma cidade transformada e um homem quebrado por suas próprias escolhas. 2 semanas depois, Maria das Dores recebia uma visita inesperada na pequena pensão onde estava hospedada na cidade vizinha. Dadá chegou acompanhada de 2 cangaceiros, trazendo não apenas o baú que havia sido confiscado, mas também uma quantia substancial em dinheiro e uma carta pessoal de Lampião. Dona Maria, disse Dadá respeitosamente, nosso chefe mandou dizer que a senhora nunca mais precisará se preocupar com sua segurança ou sustento, e que a justiça foi feita. Maria abriu a carta de Lampião com mãos trêmulas. Minha querida Dona Maria, encontrei sua mensagem na gruta e fiquei sabendo de toda a injustiça que sofreu. Quero que saiba que Antônio, o Toinho que nós 2 conhecemos quando criança, foi obrigado a reconhecer seu erro e pedir perdão oficial. Ele escreveu uma carta às autoridades explicando que a senhora é uma mulher honesta, que foi injustiçada. Estou mandando de volta seus pertences e mais algum dinheiro para que possa recomeçar a vida onde quiser. A senhora me devolveu a fé na bondade humana e eu espero ter devolvido a ela a fé na justiça. Com carinho e gratidão eterna, Virgulino. Maria chorou ao ler a carta, não de tristeza, mas de uma profunda emoção ao saber que sua bondade havia tocado o coração daquele homem temido e que ele havia se importado o suficiente para buscar justiça em seu nome. 1 mês depois, chegou a Recife a carta oficial de Antônio Ferreira da Silva, confessando seu erro e pedindo recompensação para Maria das Dores. O capitão Lucena, surpreso com a reviravolta, ordenou uma investigação que confirmou a versão dos fatos apresentada pelo ex-prefeito. Maria recebeu não apenas uma compensação financeira substancial do governo estadual, mas também um pedido oficial de desculpas. Com esse dinheiro, ela pôde comprar uma pequena fazenda em uma região próspera, onde passou o resto de seus dias ajudando necessitados e contando histórias sobre a importância da compaixão e do perdão.
Antônio Ferreira da Silva renunciou ao cargo de prefeito uma semana após o encontro com Lampião. Em sua carta de renúncia, citou motivos pessoais e necessidade de reflexão sobre os verdadeiros valores da vida. Mudou-se para uma cidade pequena no interior, onde passou a trabalhar como professor primário, dedicando-se a educar crianças pobres sem cobrar qualquer pagamento. Nunca mais encontrou Lampião pessoalmente, mas ocasionalmente recebia notícias sobre ele através de viajantes. Diziam que o famoso cangaceiro havia mudado, que ainda era temido pelos inimigos, mas demonstrava maior compaixão pelos inocentes e desamparados. E Lampião. Ele guardou a fotografia dos dois meninos até o fim de sua vida. Às vezes, durante as noites solitárias, no meio da caatinga, olhava para a imagem e se lembrava de que, mesmo em um mundo cruel e injusto, ainda era possível encontrar bondade e redenção. A história da mulher que cuidou de Lampião se tornou lenda no sertão. Contavam que ela havia ensinado ao cangaceiro mais temido do Nordeste que a verdadeira força não estava na violência, mas na capacidade de fazer o bem, mesmo quando tudo ao redor era maldade. E que um prefeito corrupto havia descoberto da pior maneira possível que algumas traições têm consequências que vão muito além do que se pode imaginar. Especialmente quando se trai alguém que um dia foi como um irmão. O fogo que destruiu a casa de Maria das Dores acabou iluminando verdades muito maiores. Que a bondade sempre encontra uma forma de ser recompensada, que a justiça pode vir dos lugares mais inesperados, e que os laços forjados na infância podem ser mais fortes do que décadas de separação e diferenças. Mas talvez a maior lição de toda essa história seja que nunca é tarde demais para lembrarmos quem realmente somos por dentro e que sempre há uma oportunidade de escolhermos ser melhores do que fomos ontem. No sertão de Pernambuco, onde as histórias passam de geração em geração como sementes levadas pelo vento, ainda hoje se conta sobre a mulher corajosa que salvou a vida de Lampião, o prefeito que aprendeu o verdadeiro significado da justiça e o cangaceiro que descobriu que a maior vingança, às vezes, é mostrar misericórdia. E assim termina a história de como um ato de bondade transformou destinos, como uma fotografia amarelada trouxe à tona verdades esquecidas, e como o fogo que deveria destruir acabou purificando corações e almas.